Bom, aqui agora então a parte final aí da minha apresentação. Vamos apresentar os resultados, discussões e as conclusões do estudo. Bom, essa etapa então ela abarca o que? Vai abarcar aí a avaliação de impacto do ciclo de vida e a interpretação, né, naquele quadradinho lá da CV, né, das suas etapas. Ela visa responder essas questões de pesquisa, né? Vai ser viável secar esse material artificialmente, utilizar aqueles secadores rotativos, secador tipo spray? Até onde eu posso transportar esse material, até onde ele vai ser competitivo ambientalmente, quando eu comparar ele com uma areia, com um pó de pedra ali, né? com filler calcário. É viável queimar esse material para tentar produzir essa possível pozolana aí, para misturar, fazer concreto? Qual a influência que esse teor, né, esse teor de material dentro do traço ele vai causar? Então, substituindo o cimento, adicionando ao cimento, substituindo a areia, o que ele vai causar com os impactos ambientais, analisando um produto final já, um concreto, um bloco, etc. E qual a redução média aí, né, desses indicadores para substituição da areia, que foi mais da metade ali dos estudos usou essa substituição de, de cimento pelo RBRO. Então, a gente quis correlacionar a substituição de cimento com redução aí, de impacto ambiental. Então, para responder a primeira pergunta, né, se seria viável secar esse material, a gente colocou ele aqui, ele seco ao ar livre, então praticamente nem dá para ver, ele está essa linha bem pequena aqui, azul. O impacto comparado com os outros é estupidamente inferior. Se a gente pegar e adicionar aí, vamos fazer uma secagem, o tipo spray, que é aquela que sai do filtro prensa e gasta uma energia muito maior em gás. Então aqui temos esse impacto com a variação lá de 25% que a gente fez para mais e para menos em dois inputs, então a gente obteve até um pouco mais de 25%, porque a gente modificou mais de um parâmetro, então uma amplitude maior. Então a gente viu de cara assim, que isso aí não é viável. Secador rotativo, esse verdinho aqui. Aí esse aqui pode ser que seja viável, se a gente comparar ele com outros materiais, que ele pode ter um impacto, mesmo se você adiciona uma secagem artificial ao material, um secador rotativo ali, para reduzir completamente a umidade desse material, ele ainda pode ter menos impacto que se você for lá e produzir um filler calcário, por exemplo, extrair a rocha, for lá britar, moer a rocha, ensacar, isso aí pode ter um impacto maior do que você pegar esse resíduo e ir lá secar ele no secador rotativo. Mas isso em quais categorias? Então a gente observa aqui que na categoria de aquecimento global, né, CO2 equivalente, geralmente o resíduo, aqui é a variação, né, pode ser que ele seja maior que o do filha calcário. Filha calcário, esse laranjinha aqui, né, para essa categoria, então possivelmente vai ser maior se a gente secar o resíduo. Já para as outras categorias, a gente vê que mesmo com a amplitude e a sensibilidade adotada, o impacto ficou menor do que o range aqui. Aqui foi maior, a gente acredita, porque o secador lá era a gás, né, e tal, emite CO2, aí o impacto é muito maior mesmo que de emissões de CO2 do que comparar lá a produção do filha calcário, que você extrai a rocha, brita ela, então o consumo ali vai ser o que? De energia, algum diesel, tal, transporte, equipamento e energia elétrica para britagem, diminuição do material. Então, se a energia elétrica ela é mais limpa, como temos aqui a matriz brasileira, proveniente mais de termoelétrica, então, de hidrelétrica, então você tem menos emissões de CO2. Então aqui pode ser que fique um pouco maior. Só que comparar os outros impactos, né, impacto total, você não vai ter emissão de particulado, não vai ter ocupação de solo ali para a mina, não vai ter emissão de particulado, transporte, enfim, outras coisas. Então você tem uma redução considerável de energia incorporada
pode ter a redução aí dos endpoints também dessas três métodos de impacto. Beleza? Então foi uma conclusão interessante que a gente chegou. Já comparado com areia e com brita e pó de pedra, essa secagem aí, ela se mostrou ainda em desvantagem, né? Comparando com areia e brita e pó de pedra, porque o pó de pedra foi considerado, ele tem ali na produção da brita, né? Você gera também um pó, então o impacto ele está meio que dividido ali. E na areia, a areia já é um material que já está granulado, você não vai gastar energia para nem secar, nem moer a areia, então já tem um impacto aí mais reduzido também, né? Então, se você secar, comparando com areia, brita e pó de pedra, só mais aqui nesse método de impacto que talvez eles se igualem, já aqui ele é maior, aqui também é maior. Então, pode ser competitivo a secagem do RBRO quando comparado com o filler calcário, secado pelo secador rotativo. Bom, até onde vai ser viável transportar esse material? Então, a gente quer saber até onde eu posso transportar ele. Então, a distância, a gente foi definir o que? A distância que eu posso transportar esse material vai ser o que? Ele tem que ser menor que essa distância limite mais a distância do material convencional que a gente está comparando. Então, se a distância do material comparado que é zero, por exemplo, eu tenho areia a 0 km de distância, a areia está aqui na porta da minha casa, extraída aqui. Então, a distância aqui seria zero. E essa distância limite adicional do RBRO é a distância que a gente vai determinar ali nos gráficos, que vai ser definido o quê? Como a distância que vai igualar ali os impactos, né? O impacto do RBRO com esse material. Por exemplo, aqui a gente utilizou 3 categorias de impacto: aquecimento global, energia incorporada, impacto total pelo método Impact. Fazendo análise aqui, por exemplo, comparando com o filler calcário. Para o RBRO atingir o mesmo impacto do filler calcário em aquecimento global, ele tem que ser transportado, aqui é 0 km. Se ele for transportado 104 km, beleza? 104 km, se eu transportar o RBRO a 100 km de distância, o meu RBRO vai ter o mesmo impacto que um filler calcário a 0 km de distância. Então é isso que esses gráficos aqui estão apresentando. Já para energia incorporada, eu posso transportar o RBRO por até quase 200 km para chegar no mesmo impacto que tem um filler calcário. Então você vê aí a distância que a gente poderia transportar esse material. E já em relação ao impacto total, eu poderia transportar 163 km. Então, em comparação ao filler, ele é bem competitivo, né? E comparação aí com a areia, por exemplo. Aqui a areia, para igualar, teria que transportar ele a 31 km para atingir o mesmo impacto da areia, então ficou na média aí 29, 31, menor aqui 29. Já o pó de pedra, então atingiu a menor distância aqui de 11, e a maior distância aí de 64 para o impacto total. Então com isso a gente pegou o cenário do Espírito Santo e traçou aí alguns mapas. A gente pegou o que? Cenário pessimista, seria pegar o que? O menor dos três aqui. Então para pó de pedra, então seria só 11. Para areia, a gente pegou aqui o 29. E para o filler, a gente pegou 104. Ou seja, a menor distância, o pior caso ali. Pior caso comparativo em relação para o RBRO. Então, e além disso o que? Então a gente entrou com essa distância aqui, por exemplo. A distância limite lá do gráfico aqui para o filler seria o que? O 104. E no cenário pessimista, além disso, a gente considerou o quê? A distância do material comparado, 0. Ou seja, o material está na porta aqui da minha casa. Não tem distância nenhuma para ser comparado. Então, esse foi o cenário. Então, a gente observou que dentro do Espírito Santo, qualquer lugar que a gente levar esse resíduo, então aqui a gente pegou 3 pontos de saída, é onde tem os polos de processamento, né? Que é em Cachoeiro, aqui na região de Vitória, da Grande Vitória aí. Lá em Nova Venécia, Baixo São Francisco, na região norte. Então a gente viu que qualquer ponto que eu sair, levar esse resíduo
aqui dentro do estado, ele vai produzir um impacto menor do que o filler calcáreo, porque as distâncias aqui são menores que 100 km, né? Então, mesmo se o cara, por exemplo, se eu pegar aqui, sair daqui da Grande Vitória e levar o resíduo lá embaixo do Guandu, e se o cara tiver um filler calcário produzido ali sem transporte, sem distância de transporte, ainda é viável ambientalmente eu levar esse resíduo lá para o Baixo Guandu. Então, daqui de Cachoeira eu posso sair lá para Iuna, enfim, aqui no norte eu posso ir lá para descer aqui para Colatina para levar esse resíduo, que ele vai ter um impacto menor que o filler calcário. Já em comparação com a areia pó de pedra, ele é um raio bem menor, né? Porque, por exemplo, se o cara tiver aqui em Castelo aqui o preto, a vermelha areia, se tiver areia na porta da casa dele, bate mais ou menos o mesmo impacto de eu levar o resíduo de Cachoeiro até lá ou de ele usar a areia que está ali naquele cenário. Então, um cenário pessimista para o RBRO. Já um cenário otimista seria o quê? A gente pegar o maior dos três valores aqui, das três categorias de impacto. Então, a gente pegou, aqui no caso do filler, a gente pegou 197, então já extrapolou até o gráfico, não foi nem representado aqui. No caso da areia, a gente pegou o maior aqui, deu 41. Então, a gente pegou 41, só que a gente pegou e somou. Como que? Com a distância do material convencional comparado. Porque a gente pode, nesse caso aqui, por exemplo, você não vai ter, é difícil ter uma areia com 0 km de distância ali. Você tem a distância lá do areal até o transporte aí do seu local. Então, a gente considerou, no cenário otimista, 25 km de distância para os três materiais. Então, para a areia aqui, para o pó de pedra, então a gente pegou o maior aqui e adicionou mais 25 ainda, porque seria uma distância considerada razoável, né, de disponibilidade do material, sendo que na média esse valor é até maior que 25. Então a gente vê que ele consegue atender também dentro do estado todo praticamente, principalmente comparado também com deixa eu ver aqui, com areia, pó de pedra, isso. Com pó de pedra ele vai ter um impacto aqui um pouco menor. Nesse caso aqui a gente pegou maior, por isso que está dando maior, agora que eu fui me lembrar aqui. Então a gente pegou aqui o 64 para dar esse 89, pegou 64 mais 25, por isso que o pó de pedra deu maior que até da areia aqui. Então aqui dentro do cenário do estado ele se apresentou também bem competitivo comparado aí com areia também pó de pedra, considerando que estaria a 25 km de distância. Por exemplo, se o meu pó de pedra ou minha areia está a 25 km de distância, eu posso ir com o resíduo lá de Cachoeiro, trazer aqui para Venda Nova, que ele tem um menor impacto. Por exemplo, aqui em Vitória, eu posso quase que levar o resíduo lá para Linhares ou Colatina, que ele vai ter um impacto ainda menor ali que o pó de pedra que está a 25 km de distância. Então, um pó de pedra ou uma areia que está aqui perto, ela pode ter um maior impacto que eu levar esse resíduo daqui para lá. Então, essa é o tipo de análise que a gente quis trazer aí com esse gráfico, para ficar mais fácil visualizar essa ideia aí do transporte. Bom, a gente considerou também que isso por si só não seria suficiente, a gente teria que analisar a influência no material finalizado em si. Então, a influência do produto final, concreto, argamassa ou bloco, para considerar na análise, que a gente fez posteriormente. Uma outra justificativa, a gente queria descobrir se seria viável queimar esse material. Então, aqui a gente pegou e fez aqui a sensibilidade, né? O RBRO aqui tratado termicamente em verde. A gente comparou com cimentos. É uma análise, sim, justa, mais ou menos, nem tanto, mas foi a análise que a gente conseguiu fazer. O legal seria fazer o quê? Produzir o resíduo e juntar ele na produção, né, de um novo cimento, por exemplo. E depois comparar o novo cimento com um cimento já que existe. Aí seria uma comparação mais justa, mas foi o que a gente conseguiu fazer aqui, primeiramente com essa análise. E a gente avaliou que ele possui um impacto aí,
dessas 5 metros de impacto, né, ele possui aí, geralmente um impacto menor que o CP1. CP1 esse laranja, né, já é bem impactante, teor de clinker bem elevado. CP1 é um CP5 Ari, que tem um impacto um pouquinho menor, né, que tem um pouquinho de filler, mas mesmo assim tem um impacto elevado. A gente constatou que ele, na média aí, ele ficou parecido com esse CP2E aqui, esse laranjinha, esse meio amarelo aqui. Então ele ficou na média aí parecido um pouco com CP2E, aqui deu um impacto um pouco maior, né, de energia, e aqui um pouco menor. Na média ele ficou parecido com um cimento CP2E, que tem aí acho que é 30 e poucos por cento de escória na sua composição. Então, comparado com esse tipo de cimento, ele pode ser, ele impacta aí um pouco menos. Então, seria viável fazer uma análise mais completa, né? Então, foi análise com base estimativa também que a gente fez, né? Que tem uma certa variação da sensibilidade devido às incertezas do processo que pode ser de queima, né? Então, legal seria depois também fazer uma comparação produzindo, né, um cimento com esse material, né, adicionando lá talvez já no moinho lá, produzir o clinker ou queimar ele separado e depois tentar moer junto lá para fazer o cimento, avaliar como é que seria. Então, isso aqui é um indicativo inicial que, comparando com cimentos aqui mais impactantes, né, cimentos com alto teor de clinker, ele apresenta menor impacto. Por quê? Porque também ele não tem a liberação química do CO2 da queima, que seria da quebra do CaCO3. Ele só tem apenas a emissão do CO2 da queima dos combustíveis. Beleza? Já que a análise é nos traços, para resumir, eu peguei a figura lá do artigo que eu tive que elaborar, lá na dissertação está distribuída a análise para cada material. Aqui eu faço uma análise global de diversos materiais de uma forma conjunta. Então aqui observa a redução de CO2 equivalente, redução de energia, redução em points. Então para cima aqui positivo está ok, está reduzindo o impacto ambiental. O que a gente observa que reduziu bastante foi a argamassa de assentamento, mas por quê? Reduziu de 10% a 50%, aqui de 10 a 40, estão na média 25, 30. Por quê? Porque também, aqui foi o estudo, né? Ele substituiu de 30 a 80% aproximadamente a cal pelo resíduo. Então substituiu muito a cal. Então a redução de impacto foi muito significativa, né? Já em outros materiais aqui, deixa eu ver esse material, o último aqui, o concreto com material tratado termicamente. Deixa eu ver, foi feita adição ao cimento, né? Então tem dois casos aqui. Foi feito adição e substituição ao cimento. Em alguns casos, então, que fez a substituição de cimento, de adição ao cimento, você já tinha um material com grande energia incorporada ali, né? Grande impacto, tal, cimento, e adicionou mais o resíduo tratado termicamente, então aumentou o impacto um pouco aqui, por isso que ficou para baixo nesse caso. Já nos outros casos, aí na média, né, aí reduzindo aí de 0 a 10% o impacto ambiental. Bom, mas aí a gente viu que só isso não seria suficiente, né, porque quando você substitui, você altera a propriedade material, altera a durabilidade, altera a resistência à compressão. Então a gente pegou para fazer a análise um pouco mais justa, tentou traçar aquele indicador, né? Como eu disse lá, de impacto por FCK do material. Então a gente divide pela resistência. Então, se você reduz o impacto, então tem um cenário positivo aqui. Porém, a resistência cai, então esse indicador ele não vai melhorar tanto. Já se você reduz o impacto e melhora a resistência, aí o indicador ele melhora um pouco mais. Então a gente considerou esse indicador agora, né, dividindo aí pelo MPa.
O que a gente observou? Em alguns materiais que demandam uma performance muito elevada, essa substituição não foi tão positiva, que foi no HSM aqui, né, que foi argamassa de alta resistência, e no HSC, que era o concreto de alto desempenho. Então, a perda de FCK era muito grande, porque eram uns concretos assim, com 80, 90 MPa, e caía para 70, 60, era uma queda significativa percentual. Então, o impacto, a perda de resistência era muito maior do que a redução de impacto causada pelo uso do RBRO. Então, esses materiais aqui não foram muito bem nessa análise, né? E aqui seriam os três indicadores. Os materiais que foram bem foram as argamassas de assentamento e revestimento. Então, mesmo possivelmente reduzindo um pouco a resistência, a redução de impacto é muito boa, que reduz esse índice aí 50%, 40%, enfim, tem uma variação aí muito boa. Concreto convencional ficou aqui meio que no limiar, né? Alguns concretos perderam muita resistência, então acabou até aumentando o impacto por MPa. Alguns já melhoraram, então impactaram a mais, mas na média aqui ficou ainda positivo, né? Essa substituição aí ou adição. Então aí entre 0, 5, 10 aí, ainda na média. Um material aí que ficou interessante, que é um material que tem qualidade, né? Que seria o que? O concreto altadensável. E ele o que? Ele não perdeu aí, não reduziu esse indicador, né? Não afetou negativamente esse indicador dele. Então, você conseguiu adicionar um material fino, né? Ele absorveu bem, a resistência não caiu tanto, ou não caiu, ou pode até ter melhorado e reduziu o impacto. Então, para o concreto altadensável, isso foi muito benéfico aí, o uso desse resíduo. Já que concreto de vedação e bloco de vedação e pavimentação também foi um impacto aí bem positivo, né, bem interessante, reduzindo aí até 20% aí, na média 10, 15, 20% também o impacto, mesmo quando considerando aí a resistência do material. E aqui o resíduo tratado termicamente ficou um pouco dúbio aqui, né? Aumentou o impacto para MPa, nesse caso aqui reduziu um pouco. Lá no artigo, na dissertação, fiz análise um pouco tentar considerar o fator durabilidade, aí ele melhora um pouco. Por quê? Porque esse resíduo ele pode, como o Sérgio e o Max analisaram lá na dissertação deles, né, ele melhora um pouco aí a resistência e penetração de cloretos, então pode ter um aumento de vida útil do concreto. Então, com esse aumento de vida útil, né, você vai beneficiar mais o material, ele vai ter uma vida mais longa, né, ele vai resistir por mais tempo, então você vai necessitar de menos concreto ser produzido. Então, ele pode subir um pouco aqui se a gente considerar esse aspecto da vida útil. Então, seria uma análise aí à parte, porque se resíduo tratado termicamente, se você adicionar, ele vai aumentar um pouco o impacto, né, mas se a gente analisar a vida útil, pode ser que melhore um pouquinho. Então tá meio aí na corda bamba ainda, mas pode com um certo viés positivo. Fizemos aí também substituição. Então aqui a gente pegou os 53 traços que substituíram o cimento por RBRO. Então a gente plotou aqui, né, esses diversos materiais. Foram aí blocos de vedação, pavimentação, concretos, argamassas. Então a gente traçou aqui todos esses pontos. Substituiu 10%, está aqui, substituiu 7, 5, 15, 20. E a redução do impacto em relação ao controle. Então aqui, sempre que você substitui cimento, né, você está tirando material com grande energia incorporada, impacto incorporado ali, e colocando um resíduo que a sua reciclagem não onera tanto o material, então você obtém um resultado bem positivo de redução de impacto ambiental.
Então, na média aí, né, a cada 10% de RBRO você reduziu, você pode reduzir o aquecimento global em 9%, você reduz 7,7% de energia incorporada e o impacto total do produto ele pode ser reduzido em até quase 8% se você substituir 10% de cimento pelo resíduo de rochas ornamentais. Então, e o que a gente pensou também? Bom, esse valor médio de redução pode ser usado como um índice lá para o pessoal que está no laboratório estudando a resistência ao material. Então pode ser usado como índice de perda de resistência máxima ideal. Por quê? Por exemplo, se eu, na média que coloca aqui 8% a cada 10% de RBRO. Então se eu fiz um traço de concreto que a resistência do concreto caiu 5%, adicionei 10% de RBRO, né? Comparado com o traço controle, que não tinha RBRO, a resistência do meu concreto caiu 5%. Eu ainda tô positivo, né? Porque eu reduzi pouco a resistência, mas aí o ganho de impacto ambiental, de redução, foi que cerca de 8%. Então, então eu reduzi o impacto por MPa do meu material. Então essa é a ideia que a gente utilizou aqui para fixar esse valor como, de certa forma, um índice de perda de resistência máxima ideal. Utilizando essa ideia, a gente fez aqui essa figura, que não está na dissertação, vai estar lá no artigo, que seria essa comparação que eu acabei de mencionar. Então aqui, substituindo o cimento, a gente pegou aqui no caso, como indicador, o 7,7, que foi o pior dos três, né? Então, mais pessimista para o RBRO, e traçamos ele aqui. Que seria aqui o aumento do lado de cá. A redução em megajoules de consumo, né, de megajoule de energia incorporada em relação ao traço de mistura. Então, se a gente colocasse aqui 40%, a gente vai ter quase 30% de redução de megajoule. Então, acima disso aqui seria uma zona beneficial, seria uma zona benéfica. Seria o quê? Uma zona que a gente pode perder uma certa resistência ali, né? Que ainda assim o impacto por MPa vai ser inferior ao traço controle. Então, e aqui do lado de cá a gente traçou, né, o aumento de resistência à compressão, que foi aumento ou perda, né, da resistência à compressão com aquele teor de substituição. Então, para 10% de substituição de cimento por resíduos de rochas ornamentais, a gente pode obter um aumento aí aqui de 13%, pode ter um aumento de 3, 4, 5%, pode ter uma queda na resistência à compressão. Então, aqui, se essa queda na resistência à compressão for maior que 7,7%, então a gente está numa zona ruim aqui, porque o impacto por MPa aumentou. Já se a resistência cair pouco ou ela subir, então a gente vai estar numa zona benéfica, né, porque a gente está reduzindo o impacto por MPa aí da mistura. Então aqui a gente plotou todos aqueles 53 traços, aí observou que aqui que algumas, com raras exceções aqui, em teores de 10 e 20, que obtivemos alguns casos que esse impacto para MPa subiu. Na maioria dos casos aqui, houve uma redução, né, do final lá do impacto por MPa. Porque aqui mesmo, substituindo 30% do resíduo, do cimento por resíduo, e a gente obteve apenas 12, 13% de redução de FCK, a redução de impacto ela é maior. A redução ela é de 25, 23% aqui. Então a gente tem um gap aqui ainda positivo nessa relação. Beleza? Então foi isso. Então, como conclusão, a gente tem o quê? O material ele se apresentou como uma boa alternativa para reduzir o impacto ambiental dentro do estado do Espírito Santo, né? Seja substituindo, comparando comparativamente com o filler, ou até mesmo careio pó de pedra, né? Naquele cenário lá mais otimista que a gente apresentou no mapa. O índice de perda de resistência ideal máxima considerado foi de 7,7, que seria o cenário mais pessimista ali, né, no último cenário.
E mesmo assim, né, os traços aí se comportaram muito bem, considerando esse índice aqui. Se a gente tivesse pegado, por exemplo, 7,9% ou 9%, aí teríamos uma curva ainda mais para cá, né? Então uma zona benéfica, então ainda maior se olhar essa análise. Então usualmente os estudos que analisam resíduos, subprodutos, que era uma crítica nossa, né? Sempre foi lá, que o quê? Que vocês consideram que sempre é positivo usar um material sem uma fundamentação apropriada. Porque a gente já analisou alguns casos, por exemplo, resíduo de pneu, né? Você tem que triturar ele muito para estar adicionando ele num concreto, numa argamassa, produzir um material. E esses estudos de laboratório, eles não pensam muito nisso, né? Eles vão analisar lá a parte técnica. E eles falam que sempre, tá reutilizando pneu, isso aí é muito bom, isso aí é ótimo, só que não foi avaliado. Qual é o gasto energético para fazer isso? Então, a gente avaliou lá no outro estudo que isso acabou aumentando, então, porque o gasto energético é grande. Aqui, a gente avaliou que realmente foi positivo. Então, é bom que sempre seja avaliado, né? Subprodutos, produtos, que avaliar essa incorporação, né? Se esse resíduo, se ele é bom, se é ruim, até onde eu posso levar ele, que ele ainda é viável ambientalmente, né? Então isso tem que ter uma fundamentação apropriada, não pode ser com base lá no achismo. Então aqui a conclusão específica sobre a secagem, né? Ao ar livre aí foi menos impactante. Tipo spray, esquece. O rotativo pode ser otimista aí em algum cenário comparativo com filler calcário, mas acho difícil aí ser implementado. Acho que secagem ao ar livre ali, deixando ela num galpão depois fechado e fazendo estorramento do material já é suficiente para estar utilizando esse material. A queima, né? Então a queima aí tem que ser avaliada com mais detalhe ainda, mas inicialmente é positiva, né? Comparado até aí com um cimento CP2 E aqui as distâncias adicionais limites, né? Então aqui de 11 a 64 pó de pedra, 29 a 41 para areia, 104 a 197 por fila. Então se você pegar a distância, eu tenho uma areia aqui a 50 km de distância, então você tem que somar com esses valores aqui. E, por exemplo, 29, então deu 79. 79, então é a distância com uma areia a 50, 79 é a distância máxima que eu posso transportar o RBRO para ficar compatível com a areia para esse indicador aqui, né, que foi o pior dos três. Se eu usar pegar o melhor indicador, teria que somar com 41 aqui, então poderia transportar até 91. Então fica nessa faixa aqui, né, a distância máxima que eu posso transportar, por exemplo, meu RBRO para comparar aí com essa areia. Então, a mesma análise aqui para pó de pedra, filler, então ganhou aí de lavada aqui dentro do estado. Beleza? Os resultados relativo à produção dos materiais, né? A gente obteve resultados satisfatórios o quê? Em adição e substituição, em teores até acima de 50% em argamassa de revestimento e assentamento, e também na produção aí de concreto autoadensável, com material aí de qualidade que absorveu bem o resíduo. Substituindo aí também o cimento por RBRO em bloco de vedação e pavimentação, então foi bem positivo também. E substituição de cimento em traços de concreto convencional podem ser utilizados também até teor de 25%. Bom, esse material ele pode ser comercializado em bags, né? Sugestão aí do professor Calmon, lá desde os relatórios iniciais sobre esse resíduo, né? A ideia é o que? Comercializar isso, aqueles big bags, e ser vendido aí para a indústria de artefatos de concreto, por exemplo. Então, pré-moldados, pré-fabricados, produção de postes, aí, tudo que for artefato de concreto, né? Ser fabricado e depois de destorroado ele ser comercializado dessa forma, ou pode ser até mesmo ensacado para venda, em sacos menores aí, né? 25 quilos, 30 quilos. E também a ideia também que pode ser futuramente usado na fabricação de cimento.
pois dessa forma a gente consegue absorver uma maior quantia, né, do resíduo e não vai depender de várias pequenas indústrias, né, tá utilizando esse resíduo. Se chapar esse negócio lá no cimento, todo mundo usa o cimento, então o cimento já está com um impacto menor. Então, seria uma ideia aí para viabilizar também a utilização desse resíduo para redução aí de impacto ambiental. Aqui está algumas bibliografias aí da apresentação de hoje e muito obrigado pela atenção. Então, espero aí que tenha aproveitado aí, aprendido alguma coisinha, quem está no estudo aí de ACV, estudando resíduos, estudando concreto, que espero que tenham gostado aí da apresentação e qualquer coisa só podem entrar em contato comigo aí sobre o tema, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção.